Hoje vou contar uma história curiosa que envolve as três potências da história das Copas. Eu sou Daniel Oliveira, sejam todos bem-vindos e neste vídeo vou te contar uma história curiosa que envolve Brasil, Itália e Alemanha, justamente as três potências quando o assunto é Copa do Mundo. O futebol é um esporte que existe há séculos e por isso o que não falta são histórias super curiosas. E quando o assunto é Copa do Mundo, aí temos também várias histórias curiosas. E hoje vou te contar algo curioso que envolve um dos títulos do Brasil, da Itália e da Alemanha. É claro que quando o assunto é Copa e quando a gente fala de potência, a gente não pode deixar de fora seleções como a França, como a Espanha, a Argentina, o Uruguai e também a Inglaterra, as outras seleções que venceram a Copa do Mundo. Mas as três seleções que estão no topo quando o assunto é Copa do Mundo são justamente essas três. Não só pelo fato dessas três seleções serem as maiores vencedoras desse torneio. O Brasil, por exemplo, é pentacampeão, ou seja, venceu 5, seguido por Itália e Alemanha, que venceram 4, são tetracampeões. Mas também quando o assunto é participações nesse evento. Por exemplo, o Brasil é a única seleção que participou das 21 edições da Copa do Mundo e estará presente no Catar. Esse ranking é seguido pela Alemanha, com 19 participações, e pela Itália, com 18. Tá, mas olha, até o momento da gravação deste vídeo, a Itália ainda não está classificada para a Copa do Mundo no Catar. Terá que passar por uma repescagem europeia. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo pós essa repescagem, me conta aí nos comentários se a Itália foi ao Catar ou mais uma vez ficou de fora da Copa. Como eu falei, a seleção brasileira foi a única que participou de todas as Copas do Mundo e também a seleção que mais venceu. E tudo isso começou lá em 1958 na Suécia, com o primeiro título da seleção brasileira, e o bicampeonato veio na Copa seguinte, em 62 no Chile. O Brasil então decepcionou em 66, como eu contei no vídeo sobre seleções fracassadas, e finalmente o tri veio em 1970 no México, com sobras, aliás. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixa aquele like maneiro aí. Após 70, o Brasil viveu uma verdadeira saga até conquistar o tetracampeonato. Em 74, o Brasil até figurava entre as favoritas, mas foi parado pela Holanda, a Laranja Mecânica. Em 78, ficou com a terceira colocação e em 82, o Brasil conseguiu reunir uma verdadeira constelação de estrelas. Aquela seleção que foi disputar a Copa na Espanha era com sobras considerada a grande favorita. Mas como você já deve saber, o Brasil foi eliminado pela Itália, naquele episódio que ficou conhecido como a tragédia do Sarriá. Sarriá era um estádio que ficava em Barcelona, um estádio antigo que foi demolido para a alegria de alguns torcedores traumatizados. Em 86 paramos nas quartas para a França e em 90 uma das piores apresentações da seleção brasileira na história das Copas. O Brasil voltou para casa antes do previsto, foi eliminado nas oitavas de final para a Argentina. Tudo bem que era a Argentina, de Maradona e Canidia, mas eu acho que tudo isso aconteceu para que o Brasil conseguisse o tetracampeonato 24 anos após o tricampeonato. Isso, como você também já deve saber, aconteceu em 1994 nos Estados Unidos. Após o tetra, veio aquela final contra a França em 98, na qual o Brasil perdeu, e depois, em 2002, veio o pentacampeonato. O Brasil venceu essa Copa em cima da Alemanha. Perceba que até agora, na história que eu contei sobre o Brasil, apareceram Itália e Alemanha, justamente as outras personagens desse vídeo. Agora eu vou falar sobre a Itália, que é tetracampeão, ou seja, venceu 4 títulos. A Itália foi uma seleção avassaladora nos anos 30, tanto que ganhou 2 Copas do Mundo. Em 34, quando sediou o torneio, e em 38, que foi disputado na França. A partir daí viveram alguns dramas, como por exemplo a perda do título em 70 para o Brasil. Até que finalmente conquistaram o tricampeonato em 82, quando eliminaram o Brasil. Olha como as histórias se cruzam. E por falar em 70, a Itália chegou na final justamente porque venceu a Alemanha. E o tricampeonato em 82 foi conquistado também em cima da Alemanha, numa vitória por 3-1. A partir daí a Itália viveu, assim como o Brasil, um verdadeiro drama até chegar ao tetracampeonato. Principalmente em 1990, quando voltou a organizar o torneio e caiu nas penalidades na semifinal para a Argentina. Os italianos não souberam como lidar com essa história de pênaltis, tanto que perderam a final da Copa de 94 de novo para o Brasil, dessa vez nos pênaltis. E foram eliminados na Copa de 98 nas quartas de final para a França, também nos pênaltis. A essa altura, os italianos já não conseguiam mais dormir quando se falavam essa palavra, pênaltis. E talvez por isso optaram até por perder na prorrogação em 2002 para a Coreia do Sul. Se você se interessa pelo tema Copa do Mundo e quer aprender mais, vou deixar o link aqui embaixo. Nesse link você vai acessar o e-book Replay das Copas Volume 1
e em breve o volume 2. Mas quis o destino que 24 anos após o tricampeonato, em 1982, a Itália voltasse a conquistar um título de Copa do Mundo em 2006, na Alemanha. E a Itália eliminou a Alemanha na semifinal e venceu a final da Copa contra a França nos pênaltis. Como você já deve ter percebido, e eu alertei isso antes, as histórias de Brasil, Itália e Alemanha se cruzam. Mas também existem algumas particularidades, como por exemplo, o Brasil foi bicampeão 58-62 seguido e a Itália em 34-38 também seguido. A Alemanha foi diferente. O primeiro título veio em 1954, de maneira histórica. A Alemanha venceu a superpoderosa Hungria de virada por 3-2, uma seleção que era revolucionária naquela época. E os alemães voltaram a conquistar o título, o segundo título, ao contrário de Brasil e Itália, 20 anos depois, em 1974, quando sediaram o torneio. E venceram outra seleção revolucionária, dessa vez a Holanda. A partir daí, a Alemanha figurou entre as melhores seleções e inclusive chegaram a decidir as Copas de 82 e 86 e perderam. Mas em 1990 veio o tri. Sim, a Alemanha foi a primeira seleção que disputou 3 finais de Copa seguidas, 82, 86 e 90. A partir daí, as histórias voltam a se cruzar. A exemplo de Brasil e Itália, a Alemanha viveu um drama até conquistar o seu tetracampeonato. Perderam a final da Copa de 2002 para o Brasil. E, a exemplo da Itália, foram eliminados na semifinal jogando em casa, justamente para a Itália. Mas o tetracampeonato da Alemanha não era para ter sido em 2006, nem em 2010, mas sim em 2014, no Brasil. Eu vou pular a parte da semifinal e vou direto para a final, quando a Alemanha venceu a Argentina no Maracanã e conquistou 24 anos após o tri, o tetracampeonato mundial. Antes de encerrar esse vídeo, vou te dar uma ideia legal. Que tal você se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os outros nossos vídeos? Então, dentre várias curiosidades que ligam essas 3 potências, existe esse fato também das 3 seleções alcançarem o tetracampeonato 24 anos após o tri.